Então, para exemplificar agora, né, o nosso controlador PID e investigar o comportamento, né, suas características, nós iremos utilizar aqui um exemplo muito simples, tá? Que praticamente todo mundo já trabalhou lá no ensino médio, né? Eu vou utilizar aqui a equação de calor, né, que vocês trabalhavam, que, né, é igual a mc delta T, ou que macete que vocês utilizavam lá. É bem simples, só para a gente ir reforçando aqui alguns princípios e conhecer melhor este controlador que nós iremos projetar mais à frente, ok? Então nós sabemos aqui que o calor, que é essa energia em trânsito, é igual a massa multiplicado pelo calor específico multiplicado pela variação de temperatura. No nosso exemplo, nós iremos misturar água fria e água quente, tá ok? Então a soma, né, de calor desses dois corpos, né, vai ser igual a zero. Por quê? A energia que vai ser cedida pela água quente vai ser absorvida pela água fria, tá ok? Estamos considerando aqui um sistema adiabático, tá? Muito simples. E eu vou tentar controlar em uma temperatura, né? Nessa temperatura, na verdade, vai ser atingido o equilíbrio térmico deste sistema. Logo, a temperatura da água quente final vai ser igual à temperatura final da água fria, ok? Por isso que eu estou fazendo aqui algumas simplificações. Então, diz que a temperatura da água quente é igual à temperatura, né, da água fria, né? E que é igual a T. Na verdade, aqui o A é água fria, TB aqui água quente, ok? E aí eu faço as substituições, né? E tenho esta equaçãozinha aqui. Beleza. Eu sei que o calor específico é igual tanto para a água quente quanto para a água fria. Então também posso simplificar. Ok? Fazendo essa simplificação, a gente continua aqui, né? A vazão, eu sei que é o volume dividido pelo intervalo de tempo. Eu sei que a massa específica, ρ, é igual a massa dividido pelo volume. Fazendo essa substituição, eu tenho que massa é igual a vazão multiplicado pelo tempo, né, pelo ΔT, multiplicado por ρ, que é a massa específica. Faço a substituição na minha equação e eu sei que o intervalo de tempo é igual para os dois, né, tanto para a característica de vazão da água fria quanto da água quente. E eu sei que o ρ também é igual para a água fria e para a água quente. Então ainda nós podemos fazer mais uma simplificação. Chegando nessa equação aqui, ó, a temperatura final de equilíbrio térmico vai ser igual a vazão da água fria multiplicado pela temperatura inicial da água fria mais a vazão da água quente multiplicado pela temperatura da água quente dividido pela vazão da água fria mais a vazão da água quente, tá ok? Esta é a equação final que nós iremos utilizar. E aí nós temos as condições do nosso sistema. Bem, eu vou considerar que a água fria está em uma temperatura ambiente, a 25 graus Celsius. A vazão de água fria, ela pode chegar até 4 metros cúbicos por segundo. Por que ela pode chegar até 4 metros cúbicos por segundo? Porque essa será a variável manipulada. Eu vou fazer o controle de temperatura manipulando a vazão de entrada, que é de água fria, do meu sistema, tá ok? Então, olha só. Qual é a variável de entrada no meu sistema? Vazão, tá? Que é a vazão de água fria. Qual é a variável de saída do meu sistema? Qual é a variável de processo? É a temperatura, no equilíbrio térmico, tá ok? Então, variável de entrada, que é a variável manipulada, é a vazão de água fria. Variável de processo ou variável de saída é a temperatura de equilíbrio do meu sistema, ok? A água quente vai estar trabalhando ali em 90 graus Celsius e a sua vazão é de 0,5 metros cúbicos por segundo, ok? Então, eu vou manipular, a saída do meu controlador vai manipular a vazão de água fria variando de 0 a 100%. 0 seria a válvula, né? O elemento final de controle aqui seria a válvula totalmente fechada e 100% seria a válvula totalmente aberta, ok? Então, nós podemos dizer o seguinte, olha, que se eu sei que o meu controlador vai trabalhar de 0 a 100, eu posso dizer então que a saída, né, vai ser Vm multiplicado por 0,04, que quando Vm for igual a 100, multiplicado por 0,04, vai ser igual a 4 metros cúbicos por segundo. Seria a vazão máxima de água fria no meu sistema, ok?
Então eu posso pegar aquela mesma equação e fazer a substituição. Vm multiplicado por 0,04 multiplicado pela temperatura ambiente, que é a água fria, mais 90, que é a temperatura da água quente, multiplicado por 0,5, que é a vazão da água quente, dividido pela vazão da água fria, que vai variar no tempo, porque eu vou fazer o controle em cima dessa variável, ok? Mais 0,5, que é a vazão da água quente, ok? E aí, a partir daqui eu já posso ainda ter uma análise um pouquinho melhor. Olhem só, se eu quisesse controlar, né, essas duas vazões para obter uma temperatura de 40 graus Celsius, qual seria a vazão ideal de água fria? Fácil, né? Se a temperatura final é de 40 graus Celsius, basta encontrar o valor de Vm. Vm corresponderia a 41,56% de vazão de água fria, ok? Então este seria o valor ideal. Aí você vai falar assim, poxa Edson, mas se você já sabe qual é o valor ideal que você quer controlar, é só colocar ali e acabou. Mas imagine só, e se eu quiser mudar de set point? Eu teria que calcular um outro valor para colocar em VM, ok? É aí que vai entrar o que? O controle automático, porque uma vez que eu mudar o set point, o meu controlador ele tem que ter a capacidade de ajustar o meu sistema para aquele valor ideal, ok? E outra condição aqui, este valor de 41,56 para 40 graus Celsius é se a temperatura ambiente for a 25 graus. Se essa temperatura subir para 28, 29, 30 graus, ele já não vai mais estar ali em 40 graus Celsius, vai variar, ok? Por isso existe a necessidade de um controlador, ok? Então vamos trabalhar com este sisteminha aí de controle de temperatura, ok? Vamos falar aqui do valor de bias, né? Aquele valor que eu encontrei ali de 41,56, né? Ele vai me ajudar da seguinte maneira, né? Se eu quero controlar nesta temperatura de 40 graus Celsius, eu posso dizer que o meu controlador, né, já vai ter uma saída de 41,56 e sempre que houver uma variação de temperatura, né, da temperatura ambiente, ou mesmo variasse a temperatura de água quente, eu entraria com mais um valorzinho de correção do meu controlador, ok? Então este daqui seria o valor ideal para essas condições. Se houver mudança, eu teria que colocar um valor a mais ali para fazer este controle, tá? Ele pode ser reconhecido, este valor aqui, como valor de bias, por exemplo, né? Então, olhem só, o que é o valor de bias? É um valor constante que pode ser ajustado com diversas finalidades, ok? Podendo ser elas, né? Para a correção de uma zona morta. O que seria uma correção de zona morta? Eu tenho lá o meu elemento final de controle, que é a válvula de vazão. Imagine que essa válvula de vazão está com vários desgastes, né, mecânicos. E quando eu mando um valor, por exemplo, de 5% de abertura, ela não está abrindo direito, a vazão continua sendo zero. Ela só começa a abrir com um valor após 10% de abertura. Aí eu te perguntaria, adianta mandar um valor entre 0 e 10% se a minha válvula neste range, a vazão continua sendo zero? Não, não adianta. Então todo valor que eu mandar para essa válvula tem que ser acima de 10%. Então eu pego aqueles 10% como valor de bias e mais qualquer correção que vem de abertura, eu somo nesses 10%, ok? Então fica sendo o valor de bias mais o valor calculado de correção. Então pode ser utilizado para zonas mortas, né? Este é um erro, né, de esterese, quando nós temos esse tipo de erro ali, folgas mecânicas, né, do nosso atuador. Uma correção, por exemplo, de atrito estático. O que seria ali um atrito estático, por exemplo, que poderia ter na válvula também, mas vamos pegar um outro exemplo aqui. Eu tenho um robô móvel, né, um robozinho que vai explorando o labirinto. Eu sei que se eu colocar 30% de potência neste motor, eu não consigo fazer este robô entrar em movimento, por causa do atrito estático. Não é potência suficiente, né, até para vencer a inércia. O que eu faço? Eu considero um valor de bias de 30%, e aí eu sempre, quando for controlar a velocidade dele no deslocamento, eu coloco esses 30% de bias mais o valor que vier do meu controlador, da minha correção, ok? E coloquei aqui aquele valor próximo do ideal, que foi o exemplo anterior que nós vimos. Eu calculei lá um valor ideal para a abertura de vazão da água fria, para controlar a temperatura em 40 graus Celsius.
Então eu posso fazer isso porque eu estou diminuindo o esforço do meu controlador, ok? O esforço ali do valor do cálculo de controle para ser mandado para o meu sistema, ok? Então quando nós falamos em valor de bias, pode ser muitas coisas no sistema de controle que você pode utilizar para ajudar a diminuir o esforço do seu controlador, ok? Estes daí são alguns exemplos. Então, vamos pegar aqui mais algumas propriedades do nosso sistema. Nós sabemos que o erro é o set point, é o valor de referência, aquele valor ideal que eu desejo que o meu sistema venha acompanhar, tá ok? Menos a minha variável de processo, né? Subtraindo do valor da variável de processo, aquela variável que está sendo controlada, né? Então, a partir dessa diferença, eu tenho o erro do meu sistema, ok? E eu sei que neste meu exemplo, a minha variável de processo é a temperatura do equilíbrio térmico, né? Juntando ali a vazão de água quente com a vazão de água fria no meu sistema, tá ok? E aí, o que nós iremos fazer agora? Nós iremos adicionar aquele valor ideal, aquele valor de bias, a uma correção proporcional, ok? Esta correção proporcional, que nós vamos chamar aqui de CP, é igual ao erro multiplicado por um ganho, ok? Só lembrando para vocês que erro é set point menos VP, ok? E aqui eu coloquei, olha, a minha variável manipulada será igual ao valor de bias, ok? Mais ou menos, agora aqui está o meu controlador em si, né? Mais a correção proporcional, mais ou menos a correção proporcional. Mas Edson, por que você colocou mais ou menos a correção proporcional? Pelo seguinte, nós podemos ter um sistema, né, de controle de ação direta e um sistema de controle de ação inversa, ok? Vamos pegar o nosso exemplo aqui. Entra a água quente a uma vazão constante e eu vou manipular a água fria. O que acontece quando eu aumento a vazão da água fria? O que acontece com a temperatura do meu sistema? A temperatura cai, a temperatura diminui. Ó. Eu aumento a água fria, a vazão da água fria e a temperatura diminui. Notem que é uma ação inversa. Se eu estivesse fazendo um controle em cima da vazão da água quente, seria diferente. Quando eu aumentasse a vazão da água quente, iria aumentar a temperatura. Aí seria um controlador de ação direta, ok? Então, neste caso, por ser um sistema que vai necessitar um controlador de ação inversa, tá ok? Nós iremos utilizar aqui o menos, tá? Uma subtração, né? Menos fica feio, né? Vamos utilizar aqui uma subtração, tá ok? Então, o valor de bias mais é menos, neste caso aqui, né? Subtraindo do controlador proporcional. E como eu falei para vocês, o controle proporcional é o erro multiplicado por um ganho. Neste caso aqui, o meu ganho agora é igual a 2. Eu escolhi um ganho igual a 2. Então ficou dessa maneira aqui, ó, variável manipulada, que é a vazão de entrada no meu sistema de água fria, ok? Vai ser igual a 41,65, que é o valor de bias, aquele valor ótimo que a gente calculou para manter o nosso sistema em 40 graus Celsius, menos a correção proporcional. Vamos ver então aqui a reação do nosso sistema. Olhem só, o ganho é igual a 2, tá ok? Ó, estou aqui, ó, ganho igual a 2, valor de bias igual a 45,65. A minha válvula de água fria, né, a vazão da válvula de água fria, ela está iniciando, eu liguei o meu sistema e ela está iniciando com 30%, tá ok? O valor dela inicial é 30%. Ela ainda não atingiu aquele valor de bias ótimo que é de 45,65, tá? Ela ligou e é a posição final que ela se encontrava ali, tá? 30%, set point, 40%, temperatura ambiente, 25 graus Celsius, temperatura da água quente, 90 graus Celsius. Quando o meu VM ele inicia 30%, né? Qual é o valor da temperatura nessa mistura? O valor da temperatura nessa mistura é esse daqui, ó, temperatura inicial, 44,12 graus Celsius, ok? Vamos partir daí. Se essa é a minha temperatura, qual é o erro? Set point 40 menos 44,12. O meu erro é de menos 4,12. Se o meu controlador proporcional tem um ganho igual a 2, significa que eu vou pegar duas vezes este erro, 4,12 vezes 2, que dá
menos 8,24, né, que ele é negativo, e vou somar junto ao valor de bias, né, só lembrando para vocês, né, que como ele aqui é negativo, com menos lá vai dar mais, e aí o meu VM, que é o valor da variável manipulada, que é o valor que está saindo do meu controlador, que vai para o elemento final de controle, vai ser igual a 49,89, tá ok? 49% de abertura da vazão de água fria. Por quê? Olha só, a temperatura estava acima do set point. Eu preciso fazer o quê? Abaixar essa temperatura. Então eu vou aumentar a vazão de água fria. E aí, aumentamos a vazão de água fria, olha o que aconteceu. Ó. A temperatura baixou para 38,02. Aí a gente calcula o erro, multiplica pelo ganho, né, e soma lá com o valor de bias. Olha agora o valor da variável manipulada, 37,70. Com este valor de abertura agora de vazão, qual foi a temperatura? 41,19, que é o que está sendo representado aqui no gráfico. Ó. O meu sistema ele está estabilizando no valor de 40 graus Celsius, ok? Então este daqui é um controlador puramente proporcional com o valor de bias, ok? Este é o comportamento do nosso sistema. Continuando então, vamos falar um pouquinho das características do controlador proporcional. Ele é um controlador que ele é proporcional ao tamanho do erro. Isso daqui é importante, olha, ao tamanho do erro. Por quê? Vou voltar um pouquinho. Então, olhem só como este controlador ele é proporcional ao tamanho do erro. Olha, quando o erro é grande, ó, tem uma intensidade aqui de 4,12. A correção é grande. Quando o erro é pequeno, 1,98, a correção também é pequena. Então é um controlador, né? A parte proporcional é proporcional ao tamanho do erro, ok? É proporcional ao tamanho do erro. Quando eu tenho a parte proporcional, né, eu consigo melhorar o tempo de resposta do meu sistema quando eu aumento o ganho deste controlador. Só lembrando para vocês que o ganho ali foi igual a 2. Se eu aumentar o ganho, com toda certeza eu vou melhorar a resposta. Por quê? Eu vou deixar o meu controlador mais agressivo, ok? Significa que a resposta dele vai ser mais rápida. Mas aí cabe lembrar para vocês que quando a gente vai aumentando o ganho, né, a gente acaba aumentando o overshoot, que é aquele sobressinal, tá ok? Eu aumento, meu sistema ele responde mais rápido, porém ele acaba passando um pouco mais do set point. Então eu acabo aumentando o valor do sobressinal do overshoot, tá ok? Mas eu tenho que lembrar para vocês também, eu não posso ficar aumentando demasiadamente este ganho. Por quê? Dependendo do sistema, eu posso tirar ele da estabilidade e fazer com que esse sistema vá para instabilidade. É só lembrar lá do lugar das raízes, tá ok? Então não posso ficar aumentando demais este valor de ganho, a não ser para alguns casos específicos que a margem de ganho fosse infinita, tá ok? E olha outra coisa interessante aqui, este controlador ele não elimina o erro em regime permanente. Aí vocês vão falar, mas espera aí, Edson, você acabou de nos mostrar que ele havia estabilizado em 40 graus Celsius, existiu um erro e ele estabilizou. Mas ali ele só estabilizou porque não houve nenhuma mudança de carga permanente no meu sistema. As condições iniciais elas se manteram, temperatura a 25 graus Celsius, a temperatura da água quente a 90 graus Celsius, a vazão da água quente igual a 0,5 metros cúbicos por segundo, tá ok? Se houver qualquer mudança em uma dessas três variáveis, este controlador ele não mais conseguiria eliminar o erro em regime permanente, tá ok? Então, ó, aumentei o meu ganho aqui, ó, que eu falei para vocês, a resposta é mais rápida. Essa inclinação aqui, ó, ela fica mais agressiva, tá ok? Ele responde mais rápido. Porém, olha que o undershoot nesse caso aqui foi maior do que o anterior, tá ok? Quando eu faço aqui essa comparação, eu estou vendo aqui, ó, que ele bateu em 37,22. No exemplo anterior, ele tinha batido em 38, tá ok? Significa que ele desceu mais, ok? Então aqui eu aumentei o ganho. O ganho eu utilizei agora igual a 3. Com o ganho igual a 4, olha que interessante. O que aconteceu aqui com o meu sistema? Ele foi para a zona de instabilidade.
É como se eu tivesse pego ali, né, o lugar das raízes e arrastado com este ganho, e ele foi para o quê? Para o plano, né, o semiplano positivo do plano complexo, ok? Então aqui ele já teria atingido a instabilidade, ok? Então, ó, só para vocês terem uma noção, coloquei aqui só para reforçar. Não adianta ficar aumentando o ganho. Isso daqui seria um controlador puramente proporcional, tá ok? Que nos dá aqui o lugar das raízes. Não adianta ficar só aumentando este ganho aqui, porque você vai levar o seu sistema para instabilidade, né? Dependendo do sistema, ele vai para instabilidade, ok? Continuando aí, ó. Então, o fator proporcional, né? Ele é proporcional ao tamanho do erro, isso daí nós vimos, melhora o tempo de resposta do sistema, porém aumenta o overshoot. Se você aumentar o ganho, né, isso tudo com o aumento do ganho, né, com a variação do ganho, você pode levar o seu sistema para a instabilidade. E como eu falei para vocês, ele não elimina o erro em regime permanente. Vamos dar uma olhadinha aqui agora, para ver se ele não elimina. Teve uma mudança de carga agora no meu sistema permanente. A temperatura que era de 25 graus Celsius, passou a ser agora 30 graus Celsius a temperatura ambiente. Olha o que aconteceu com o meu sistema. Ele estabilizou, mas estabilizou em um valor aqui próximo de 42,63 graus Celsius. Ele não conseguiu corrigir este erro aqui, ó. Ele vai ficar estável, mas vai ficar com um erro em regime permanente. Então, o fator proporcional, ele não consegue eliminar o erro em regime permanente, tá ok? A parte do controlador puramente proporcional não consegue eliminar o erro em regime permanente, ok? Então, olha só, controlador PID, proporcional, integrativo e derivativo. Já conhecemos o proporcional. Vamos conhecer agora um outro fator deste controlador, um outro parâmetro, né? Aqui eu também fiz aqui uma exemplificação. Eu peguei este mesmo controlador e coloquei ele agora sem aquele valor de bias, que era lá de 41,65. Aconteceu a mesma coisa. Como eu não calculei um valor específico para ele ficar ali em 40 graus Celsius de set point, ele funcionou, ok, ele trabalhou, porém aqui, ó, ele veio estabilizar aqui em 61,5 aproximadamente graus Celsius. É só reforçando para vocês que realmente este controlador, ele não consegue eliminar o erro em regime permanente, ok? Então aqui o nosso controlador proporcional sem o valor de bias, ok?